E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos sobre Carros, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o tão aclamado, o tão querido no Brasil Ford Focus 2.0 versão guia do ano 2005. O ano que marcou a história, pessoal. Se inscreve aqui no canal e acompanhe. Fatos sobre carros! Acelera! Fatos sobre carros! Decidi fazer esse vídeo muito especial porque recentemente eu tenho pesquisado um pouco mais sobre a história de alguns motores da Ford, e um motor que me chamou a atenção, um motor que está até hoje e pouca gente percebe isso, é o motor 2.0 Duratec. Em que eu pesquisei carros que tivessem um valor mais em conta com esse motor. E um dos melhores carros que estão baratos no mercado e que tem esse motor é o Ford Focus. Tem a Export, mas a Export com Duratec ela é bacana para um determinado público, para quem quer um SUV. Para eu que sou jovem, eu gosto de carros mais modernos, e eu comecei a dar uma pesquisada sobre o Ford Focus. O Ford Focus é um carro muito legal, que ele atende tanto aquele carro para família, na versão sedã, na versão hatch, tem um espaço, é um hatch médio, tanto para aquele que gosta de esportividade. E eu vejo que aqui no Brasil não é o AP, mas tem muita gente que prepara Ford Focus. Ford Focus tanto no MK1, no MK2 e até os mais modernos. E o que é bacana? Eu vou falar hoje especificamente a minha opinião sobre o Ford Focus 2.0 Guia 2005, tá pessoal? Nós vamos detalhar tudo sobre o Ford Focus e vamos trazer aqui a opinião para vocês. O que é bacana do Ford Focus? Que o Ford Focus ele é um conceito europeu, tá? Mesmo a Ford sendo americana, ele é um carro que traz bastante conceito europeu, tá? E aqui no Brasil ele sempre foi importado. Não que o que é fabricado no Brasil não vale de nada, mas o Ford Focus, sendo fabricado lá fora, ele trazia uma qualidade de acabamento, qualidade de materiais superior. Tanto que tem muito Ford Focus hoje, se foi primeiro dono até hoje, dá muito bem cuidado, couro para tudo que é lado, couro na porta, couro no volante, no painel, soft touch. É outra qualidade de acabamento. Muitas pessoas, muitos especialistas elogiam o Ford Focus MK1, que ao longo do tempo o Ford Focus teve que se readequar para poder atender questões de produção, questão de legislação. Mas o Focus MK1 a Ford caprichou. Padrão europeu trago aqui para o Brasil. E o Ford Focus, vamos começar pela parte de motorização, que nem eu expliquei no começo desse vídeo. O Ford Focus ele traz um motor 2.0 16 válvulas Duratec. O Ford Focus MK1 aqui no Brasil, lá em 2001, 2002, as primeiras gerações que chegaram aqui no Brasil, lá fora já tinha Ford Focus bem antes, né? Com as motorizações E-Tech. O Ford Focus tinha duas opções. Tinha tanto o motor 1.8, né, 16 válvulas E-Tech, tinha um motor 1.6, tá? 1.6, 8 válvulas E-Tech Rocan, que é um motor que chegou em 2000, né, na Ford, aqui no Brasil, que é um motor que revolucionou bastante também a Ford. Eu até já fiz um vídeo aqui, vai ficar o card aqui em cima, eu fiz um vídeo sobre o Ford Ka XR, Ford Ka Zetec Rocan 1.0 também, tem bastante vídeo aqui no canal desse motor Zetec Rocan. Agora vamos para uma nova etapa, vamos falar do Ford motor Duratec. O que é bacana do Duratec? Para você ver que é um projeto europeu. A Ford, naquela época, a Ford ela era dona da Volvo, tá? E da Mazda. Então olha a importância que a Ford tinha nessa época. Então a Ford fez uma parceria, né, para produzir esse motor. Em alguns lugares do mundo, no Japão, entre outros lugares asiáticos, esse motor é conhecido como Mazda L. O antecessor dele é o Mazda F, que é um motor também 4 cilindros, tá? Da linha da Mazda, né, da família MZR. E o Mazda L, né, que é o Ford 2.0 Duratec, é um motor na transversal, já é um motor mais moderno, ou seja, o veículo está aqui nessa posição, o motor está atravessado dessa forma. Um câmbio também na mesma direção transversal, que economiza espaço ali no cofre do motor e traz mais eficiência para direcionar logo a força para as rodas dianteiras, né? O que deixa o carro mais econômico do que os carros que são longitudinais. Tem um cardan que joga a tração lá para trás e tem uma perda devido ao diferencial do cardan, e vocês sabem disso. Então, esses motores mais eficientes transversal, né? E esse motor
Duratec, ele aqui no Brasil, o 2.0 16 válvulas, ele chegou a partir do ano de 2005. Os Ford Focus, tanto na versão GLX, se eu não me engano, e na versão guia, tinham a questão do motor 2.0 16 válvulas Duratec, que entregava na época 147 cavalos, um consumo na cidade de 9 km por litro e na estrada 12 km, com autonomia de 490 na cidade e 710 na estrada. Por incrível que pareça, ele tem uma autonomia muito boa, pessoal. Suspensão na frente McPherson, né, padrão, a maioria dos carros modernos hoje em dia é suspensão McPherson na frente, independente atrás também, um carro muito confortável. Desde a sua concepção, o Ford ele tem essa qualidade, né, o Ford Focus, de ser um padrão europeu. Na versão guia, que é a versão que estamos citando nesse vídeo, tudo de couro, acabamentos primorosos, tem ABS, tem airbag, os itens de segurança básicos, né? Hoje em dia é básico, mas na época eram itens de carros de luxo. A versão guia tinha a opção opcional do teto solar também, o que deixa o carro mais top ainda. Para um hatch médio é um item que é muito importante. Tanto tinha o Golf com teto solar, tinha outros hatches do Audi A3 com teto solar, então um hatch de qualidade tinha que ter opcional do teto solar, o hatch médio, na Europa, e também a Ford trouxe isso para o Brasil. E o que é bacana, esse motor foi compartilhado em diversos carros, Export, Ford Focus, o Volvo, tá? Vários carros da Volvo lá fora usaram. Aqui no Brasil teve o Volvo C30 que usou 2.0 Duratec, aspirado também normal, mesmo algumas questões parecidas. Tinha algumas diferenças de câmbio e de outras programações. O câmbio do Ford Focus, o câmbio manual de 5 velocidades, se eu não me engano é o MTX, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. O carro entrega uma potência satisfatória. Não é aqueles 1.0, que na época o 1.0 Zetec Rocan trazia 60 cavalos, o 1.6 trazia 98 cavalos, 100 cavalos. 1.6 era bom, tanto que nessa época as versões mais básicas do Ford Focus ofereciam 1.6 Zetec Rocan com 90 cavalos, que já era o suficiente para ter um carro bom. Mas como o Focus é um carro hatch médio, ele é um pouco mais pesado, então o desempenho dele acaba não ficando tão satisfatório com o 1.6. Por isso que a Ford, para quem queria um carro mais completo, oferecia a opção 2.0 16 válvulas Duratec a partir de 2005, para quem quer um Ford Focus topo de linha. E o que é bacana? A FIP desse carro está 18.990. E você para e pensa, até 18 mil, até 20 mil, o que eu posso comprar? Um Clio, um Gol, um Celta, um Fox. Então você tem opções, a maioria 1.0 e 1.6 um pouco mais antigo. Agora um motor moderno, que é 2.0, 16 válvulas, corrente de comando, que tem uma longevidade muito maior. Se você, por exemplo, pegou um carro que está precisando trocar corrente, você trocou corrente, revisou bem o carro, não vai precisar trocar só daqui a mais 160 mil km. Então são carros que têm uma longevidade muito grande, são motores muito resistentes, são motores até que hoje em dia os motores 3 cilindros, né, não tem muita retífica, mas quem tem motor 4 cilindros, né, o Ford Focus, ele tem retífica, é um motor tranquilo de fazer, é um motor que muitas retíficas mexem, né? Ele é cabeçote e bloco em alumínio, tá? Então isso já traz um peso menor para o carro tem um desempenho mais... E ele é um carro que tem muita preparação. Aspirado, você não precisa turbinar para ele ganhar potência. Tem preparação aspirada, deixando o mapa mais perto, melhorando o bico, sistema de alimentação de combustível, dentre outros componentes no carro. E a minha opinião sobre esse carro, é um carro aprovado, porém eu vou dar alguns avisos para vocês tomarem cuidado. O Ford Focus MK1, ele tem dois cenários. Existe aquele dono que não cuidou, que tratou como se fosse, sabe, o Golf MK3, o Gol, o Celta, caiu na mão de quem não cuida, de quem não faz revisão, só troca óleo e olhe lá. E o carro fica todo detonado, com vários podres, o carro tá muito ruim. Essas pessoas vendem na faixa de 10 a 15 mil. Não vale, pessoal, fuja desses carros, tá? Essa faixa é perigosa, ali dos 10 mil. Tem Ford Focus, que é um baita de um carro, o cara vendendo por 10 mil. Algo tem de errado, então fique atento a isso. Suspensão desse carro é cara, suspensão, então tem que tomar cuidado quando você for comprar esse carro. Ver a parte de suspensão, documentação, ver se o carro não tem passagem por leilão, né, histórico, se teve alguma colisão muito forte, porque se está vendendo barato, um Ford Focus 2.0 Duratec, quem vai querer vender um carro se não for por uma questão de algum sinistro aí, vender um carro barato? Agora tem carros anunciados
por 18, 20, 25 já é uma faixa legal, 25, 26. Ah, mas é um carro 2005, é um carro antigo, tem 20 anos de uso, mas é um baita de um carro. Não estou falando um carro aqui para você para trabalhar com carro, é um carro para você usar no dia a dia, um carro para usar para ir do ponto A para o ponto B, com conforto, com qualidade, acabamentos primorosos, principalmente nessa versão guia, acabamento soft touch, vai estar passando as imagens para vocês, acabamento soft touch, versão top, e eu recomendo que você escolha a versão manual para não ter dor de cabeça. Motor 2.0 Duratec muito robusto, difícil de dar problema, não tem problemas crônicos seríssimos, e é um carro que está numa faixa interessante. E quando esse carro se tornar colecionável, tornar placa preta, pessoal, o preço vai nas alturas. Então é uma recomendação que eu já deixo para vocês, o Ford Focus. Ainda vou ter um desse. Eu falei do Ford KXR, a minha garagem já está aumentando, né, a garagem dos sonhos. Ford KXR 1.6 preto ou azul, azul Mônaco. Teria um preto, aquele preto normal mesmo, ou o azul Mônaco, para mim seria perfeito. E também um Ford Focus, que pode ser na cor branca ou na cor preta também, que é muito legal. Tá passando as imagens para vocês. Eu pegaria uma versão hatch, eu não gosto muito da traseira do sedã. Pegaria a versão hatch padrão europeu. Mudaria o que eu precisaria de mudar. E até se eu pudesse, eu fazia uma versão SVT, que lá fora teve a versão do Ford Focus MK1 SVT, com um motor preparado também muito bacana. Só que era um motor Zetec na época, né, um SVT. E esse é o motor Duratec, que é um dos melhores motores que a Ford já fez, na minha opinião. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando, temos a nossa comunidade aqui no Telegram. Aqui embaixo vai estar na descrição a nossa comunidade. Também tem o meu contato. Se você tiver interesse em comprar um carro, não quer comprar uma bomba, você quer uma consultoria, uma assessoria para alguém te indicar, nós temos 2 padrões de assessoria. Tem a assessoria remota, que a gente faz uma videochamada, conversa pelo WhatsApp, eu te oriento, te dou as opções na sua faixa de preço, no valor que você tem para comprar. E tem a assessoria mais completa, que você já está decidido qual carro comprar, você já tem um carro para ir ver e você quer que alguém vá junto com você, que consiga avaliar o carro friamente e te ajudar a decidir se é uma boa ou uma má decisão. Pode contar comigo, pessoal, meu contato está passando aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like, estamos rumo aos 1000 inscritos, estamos quase chegando lá. É isso, valeu, falou!